Muita paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todas, todos que nos escutam através dessa mensagem abençoada. Eu tenho a plena certeza que Deus vai abençoar você através dessa mensagem. E essa mensagem, ela vai diretamente vai para todos, mas principalmente para a Igreja de Cristo. Família. Muitas pessoas confundem fazer para Deus primeiro, confunde com o fazer para a igreja, quatro paredes. Escute bem. Eu já vi pessoas dizer assim: primeiramente Deus, depois família. É verdade? Mas muitos falam assim: primeiramente Deus, como se a igreja estivesse em primeiro lugar. Por exemplo, tem pessoas que ela diz assim: eu vou na igreja quando eu chegar, principalmente mulheres, né? Homens também fazem esse tipo de transtorno, mas principalmente as mulheres, com todo respeito. Diz assim: eu vou para a igreja porque primeiramente Deus. Tá errado. Primeiro que Deus é uma coisa, é algo superior à igreja. Igreja não quer dizer que você está fazendo primeiramente para Deus. Não. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, o segundo mandamento é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o seu próximo? É o ser humano? É. Mas o seu próximo, quem é que está mais próximo de você? É a sua família. O próximo, mais próximo de você, não é o vizinho, não é o parente, não é aquele que está lá longe, não. O próximo é aquele que está perto de você. Então presta atenção. Quando você diz assim: eu vou para a igreja porque primeiramente Deus, você não está botando Deus em primeiro lugar. Porque primeiramente Deus, depois o seu próximo. Quem é o seu próximo? É a sua família, primeiramente a sua família. Pessoas dizem assim: primeiramente Deus, eu vou para a igreja porque Deus está em primeiro lugar. Não. A igreja é quatro paredes, não é Deus. A igreja é quatro paredes, não é Deus. Aliás, a primeira coisa que Deus criou foi família. Adão, depois Eva. A igreja, Deus veio instituir quase 4.000 anos atrás da família. Ou melhor, depois, quase 4.000 anos depois. Primeiramente, Deus fez a família, né, que foi Adão e Eva. Depois, Deus fez a igreja. Porque a primeira igreja é dentro da minha casa, é dentro de sua casa. Tem muitas pessoas que deixam os seus compromissos em casa e vai lá para a igreja. Não, tá errado. Você quer ir para a igreja? Você quer ir na igreja de quatro paredes? Tá certo, tem que congregar. Mas primeiramente você tem que cuidar da sua primeira igreja que Deus colocou na sua mão. Qual é a sua primeira igreja? É o seu lar, a sua casa, o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha. É a primeira igreja. Eu já vi família se destruir porque a mulher às vezes vai para a igreja e deixa a casa suja, pia suja, banheiro sujo, o marido sem almoço, sem jantar, os filhos sem servir os filhos. E vice-versa. Filhos também que deixam os pais em casa com um monte de coisa para fazer, para dividir dentro de casa e vai para a igreja. Você tem que ir na igreja, a Bíblia manda congregar. Mas você tem que deixar sua família em ordem, em dias, ou seja, almoço pronto, ou janta pronta, casa limpa, pia limpa, roupa limpa. Arrume a sua casa, porque é a primeira igreja, meus irmãos. Eu falo isso aqui direto aqui em casa. Tem pessoas que amanhecem o dia, vou para a oração, vou para o culto, aí deixa a casa suja, o marido sem tomar café. Sabe quando é que o marido desse aí vai se converter?
através do seu exemplo? Sabe quando é que um filho vai se converter através do seu exemplo? Um pai, uma mãe vai se converter através do seu exemplo? Nunca, nunca. Olha o que diz Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então, você tem que congregar? Temos. Mas não foi a principal ordem que Jesus nos deu. Aliás, a Bíblia fala pouco de congregar, né? Mas a Bíblia fala muito de amar. A Bíblia fala muito de amor. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, depois o teu próximo. Quem é o teu próximo? Quem está mais próximo, mais perto de você? A palavra próximo quer dizer perto. É seu pai, é sua mãe, é seu filho, é sua filha, é seu marido, é sua esposa. Então, não adianta você sair para cuidar de pastores. Não estou dizendo que você não tem que cuidar do seu pastor. Tem sim, isso é bíblico. Mas primeiramente você tem que cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, da sua casa. Essa é a verdade. A verdade é essa. Então diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Ou seja, você sabe qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a descrença. É a pessoa que não crê, porque se a pessoa não crê, ela não se arrepende. Por isso que a Bíblia diz que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem não crê não se arrepende. É descrente. Então, aqueles que não cuidam do seu é pior do que um descrente tem negado a fé. Cuide da sua família. Então não adianta. A Bíblia já está explicada, irmão. Deus, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento, que dos 10, Jesus se resumiu em 2, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar quem está perto de você, igual você ama você mesmo. Aliás, se você ama mesmo você. Porque quem ama a si próprio, faz as coisas da maneira correta. Essa é a verdade. Então, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, ou seja, marido, esposa, filho, filha, tem negado a fé, é pior do que um descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Agora vamos, aqui está se referindo à família. Você tem que cuidar primeiramente da sua família. Agora vamos para a família da fé. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas capítulo 5, não, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Escute bem. Não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas a Bíblia não diz que nós temos que cuidar primeiramente da própria casa? É verdade. Mas quando se trata da família da fé, quem é a família da fé? É aqueles que faz parte da família de Cristo com nós. Nós temos que abastecer o nosso lar, nossa casa, temos. Mas também temos que se preocupar com o da família da fé. Especialmente os da família da fé, ou seja, de modo especial. Porque aqui já se trata da família cristã, no sentido espiritual. Eu vejo que as pessoas hoje não se preocupam com o que o pastor, o missionário está comendo, com o que alguém da igreja ou
da igreja do corpo de Cristo, porque a igreja de quatro paredes, irmão, Deus não habita, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas quando se reúne numa congregação, a gente se reúne para dialogar, às vezes conhecer mais um outro, questionar a palavra de Deus, entender mais sobre a palavra de Deus. Então, não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, colheremos se não desfalecermos. Ou seja, a gente só vai colher se nós não desfalecer, se nós não desistir. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, quer dizer que um dia vai faltar oportunidade até para nós fazer o bem. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente o da própria fé. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Agora vamos para Mateus capítulo 12. 12:46. Mateus 12:46. Temos que entender a palavra de Deus, irmãos, para nós não tropeçar na própria palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é pedra angular e também é pedra de tropeço. Por quê? Porque tem pessoas tropeçando na palavra de Deus. Tem pessoas tropeçando em Jesus. Escuta falar de Jesus, mas entende Jesus de maneira errada. E aí tropeça. A pedra angular mantém uma base, uma estrutura, um edifício, uma casa, um prédio. Mantém alguém de pé. A pedra angular deixa a pessoa de pé, constrói, firma um estabelecimento, um lugar habitável. Já a pedra de tropeço derruba. Quantas pessoas já arrancou a cabeça do dedo numa pedra, né? Porque você tropeçou nela. Então tem pessoas que vivem bem em Jesus, vivem o amor e a graça de Cristo, mas tem pessoas que vivem mal em Jesus. Como vive mal em Jesus? Porque ouve falar de Jesus, mas interpreta ele de maneira errada. Por isso que ele é pedra angular e é pedra de tropeço. Mateus capítulo 12, versículo 46. Diz assim. Vamos lá. Mateus 12, 46. Diz assim. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo. Eis que sua mãe falava ainda Jesus ao povo. E eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Jesus, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém ele respondeu aos que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem é meus irmãos? Ou seja, uma pergunta. Ele estava afirmando, ele estava fazendo uma pergunta. E estendendo a mão para os discípulos, disse: és minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu Pai e esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, o que Jesus disse? Aqui é meus irmãos, aqui está minha mãe. O povo que me escuta e que ouve a palavra de Deus e obedece. Então, quando você vai para junto dos irmãos da fé, você já tem que deixar a sua família realizada naquilo que uma casa, que um lar precisa. Porque quando você deixa sua casa, sua família servida, aí você pode servir os outros. Aí você pode se preocupar com os outros. Você nunca pode se preocupar só com sua família na sua casa e esquecer da família da fé. Mas isso, irmão, é sem religiosidade. É sem crentice.
É sem ser dizer, eu sou crente, eu sou evangélico. Não. Todos que evangelizam para uma instituição é evangélico. Então, é isso que está causando o problema nos lares, no meio dos cristãos. Porque todos que evangelizam é um evangelista. Mas você evangeliza para quem? Você é um cristão? Você é um cristão? Aí é diferente. Cristão é diferente de ser um crente, um evangélico ou um religioso. Então Jesus falou muito do amor. Jesus falou muito de servir o próximo. Temos que aprender o que é amar, meus irmãos. Eu vejo que as pessoas... Eu lembro que uma certa vez, eu conheci, não vou falar a cidade nem o ministério. Tinha uma senhora, que era uma certa obreira de uma denominação, que ela deixava o marido sem o alimento na hora certa. O marido andava amarrotado, mas o pastor da igreja dela andava passadinho, andava arrumadinho. Eu não gosto de usar essa palavra diminutiva, não, mas eu estou falando hoje. Ou seja, isso se chama o engano de Satanás. Eu não estou dizendo que você não tem que ajudar um pastor, irmão, até porque o pastor, ainda mais quando o pastor precisa, né? Quem faz a obra de Deus por amor precisa muito de ajuda. Mas você pode ajudar um pastor, alguém da sua igreja, da sua congregação. Da sua igreja não, da igreja de Cristo que você congrega. Mas não se esqueça de uma coisa: a sua família tem que estar abastecida na sua casa. Às vezes a pessoa vai lá, limpa o banheiro da igreja, limpa o chão da igreja, faz comida na cantina da igreja. É proibido? Não. Mas às vezes você faz isso, mas na sua casa você não faz. É aquela pessoa que presenteia todo mundo, sabe servir a todo mundo, menos dentro de casa. E Satanás está batendo palma com isso. Está batendo palma. Eu vejo pregadores dizer assim: olha, o diabo odeia quando você vem na igreja. Não, isso não é verdade. Judas vivia na igreja ou no templo, andava ao lado de Jesus, mas não andava de acordo com Jesus. O diabo, ele odeia quando você obedece princípio. Aí sim, isso aí Satanás odeia. E aí sim, Satanás detesta. Essa é a verdade. Então você tem que cuidar da sua família. Escute: amar a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar, depois o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu maior próximo? Quem está mais próximo de você todos os dias? Quem mora com você, sua família. Aí depois sim, você deve se preocupar com a família da fé. Cuidar da obra de Deus. Que também isso é bíblico, isso é profético. Aí as pessoas acham que viver fervorosa, é estar pulando, gritando, rodopiando. Não, irmão, isso não quer dizer que você está com fervor. Fervor é você nunca desistir. Fervor é você nunca parar. Essa é a verdade. Então Jesus disse que a família dele espiritualmente, a família dele é aquele que ouve a palavra dele e obedece. Por isso que esse dia eu disse que às vezes você convive com alguém dentro de sua casa, mas às vezes não vive como uma família. Vive como alguém que soma ali com você, soma uma quantia de membros, mas não é uma pessoa que soma para ajudar um aos outros, né? Um ao outro dentro de casa. Está ali somando, mas deixa muito a desejar quando se trata de ser membro. Membro quer dizer que completa. Membro quer dizer que completa um corpo. Essa é a verdade. Então, tome cuidado. Por isso que tem pessoas que oram, jejuam há anos e mais anos e nada acontece diferente na vida dela. Por quê? Porque ela fala do amor, mas ela só fala do amor. Ela foge do amor. Ela só fala do amor quando é para pregar para os outros. Mas ela foge do amor. E a Bíblia diz que
a esperança, a fé e o amor. Esperança, a fé e o amor. Mas desses três, o mais importante é o amor. Desses três, o mais importante é o amor. Então não confunda uma igreja quatro paredes com fazer a vontade de Deus. Não é porque igreja não tem nada a ver com fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus obedecendo princípio. Você tem que fazer a vontade de Deus obedecendo princípio. Essa é a verdade. Obedecendo princípio. O segredo é obedecer princípio. Quando obedece princípio, aí você está colocando Deus em primeiro lugar. Amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. E o teu maior próximo é a tua esposa. O teu maior próximo é o teu marido. É teu filho, é tua filha, é teu pai, é tua mãe. Não adianta você sair e ir na igreja e se preocupar com a tua igreja original, que é a tua casa, que é a tua família, irmão. A tua família está em primeiro lugar. O teu maior próximo não é amigo de trabalho, porque ali ele é teu próximo. Mas o teu maior próximo não é um parente que mora em outra cidade. O teu maior próximo é quem está dentro da tua própria casa. Dorme na sua própria casa. Uma família. Você sabe como Deus chama isso? Você cuidar dos outros e esquecer da sua família? Hipocrisia. O que é hipocrisia? É uma cenação, é uma atuação. Você mostra uma pessoa que você não é. Essa é a verdade. É isso que está matando hoje o Evangelho. O Evangelho de Cristo nunca morre, mas ele está fraco no mundo. Por quê? Porque ninguém, quando prega e interpreta do jeito que quer, para agradar as pessoas. Então cuide da sua família, vá na igreja, porque a Bíblia manda, né? Mas a Bíblia manda mais você cuidar do seu lar, da sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o pastor missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Que Deus abençoe aonde chegar esta mensagem. E a Igreja de Cristo precisa ouvir esta palavra urgentemente. Urgentemente. E quanto é tempo. Deus, Jesus, odeia a hipocrisia. E hoje, 98 para 90, ou melhor, 90% para 95% daqueles que se diz ser cristão são realmente enganados pela religião.